falar então desse subprocesso que está lá dentro do processo de testes e que a gente acaba realizando na fase de execução. Quando a gente está executando os testes é que acontece a gestão de defeitos. Tem numa mesma revista 2 artigos que falam de qualidade de software. Um deles, o Marcos Kalinowski, escreveu sobre inspeção de software, que são aquelas atividades de revisão, de testes estáticos. E, num outro artigo, o Arilo Dias Neto escreveu sobre teste de software. Escreveu alguns conceitos básicos sobre teste de software. Como é que cada um desses autores define erro, defeito e falha, e qual é a fonte que cada um deles citou? Então, a gente viu que esses 2 autores citam a mesma referência, que é o I3E610, de 1990. Eles definem falha da mesma forma, mas divergem no conceito de erro e defeito. Cada um optou por uma definição de erro e de defeito, mesmo tendo se inspirado na mesma fonte. O que é interessante para nós? Saber que não importa muito o que é erro, o que é defeito, o que é falha. Mas a gente precisa saber essa sequência aí dos acontecimentos. Que uma pessoa vai cometer um erro ou um engano, ou vai entender mal um requisito, ou vai ter uma omissão no requisito, e alguém vai implementar de forma inadequada aquele código. E aí, isso vai deixar aquele código com defeito ou com problema. Aquele código vai estar com problema. Então, o primeiro conceito, que eu até acho que é erro, é o ato que alguém comete. A pessoa comete. Por isso que tem uma pessoinha, um bonequinho aí nesse primeiro desenho. O segundo é o problema, que é a consequência daquele ato. Tá lá o problema no código. Tá lá o defeito. Tá o bugzinho. Esse defeito, esse bugzinho, ele tá lá. E eu posso ou não executar a aplicação passando por aquele trecho de código. Então, aí é que tá o conceito da falha. Essa falha, ela pode ou não acontecer. A falha é a materialização do defeito. Então, é pra gente entender esses 3 níveis de evolução, digamos assim. O erro, aquele ato humano, ele tá lá no universo físico. Alguém se enganou e trocou uma vírgula por um ponto. Comentou um trecho de código que deveria ter tirado o comentário. Foi físico, alguma coisa lá no nível do código. O defeito, ele tá no universo da informação. Então, esse código está com defeito. E a informação, que depende do processamento que passa por ele, vai estar com defeito. A falha, então, ela está no universo do usuário. É a materialização daquele defeito que é percebida pelo usuário. E a falha, ela pode ou não acontecer. Pode ter um monte de defeito lá em partes do sistema que o usuário usa muito pouco. Nem teve a oportunidade de executar o programa para ver que tem realmente algum problema lá.